Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre os filmes assistidos durante o mês de abril. Bom, primeiramente começar falando que esse foi um mês muito positivo pra mim, principalmente em comparação com o mês de março. Pra quem viu o vídeo do mês anterior sabe que eu tava passando por um período bem difícil, principalmente ali no final do mês, em que eu assisti muitos filmes que me decepcionaram um monte, assim, e eu sinto que agora no mês de abril eu fiz ótimas escolhas nos filmes e grande parte deles acabou que me deixou com uma reação extremamente positiva. Esse mês eu assisti um total de 16 filmes e desses 16 filmes a gente teve 21 diretores diferentes. E esse número é um pouco estranho, apesar de fato a gente tem filmes que tem mais de um diretor, mas é uma diferença muito grande ali entre 16 e 21, que vou dizer que me deixou até mesmo surpresa. Mas enfim, eu deixei destacado então na tela os diretores que são mais conhecidos, que vocês podem lembrar mais de outras obras deles. E foi isso. Esse mês também foi um gênero que eu variei bastante na questão de gênero, no total foram 10 gêneros em principal. Isso acontece porque tem diversos filmes que são categorizados com diferentes gêneros, né? Geralmente é mais de um, assim, até uns 3 gêneros, então por isso que a soma ali não tá batendo com 16. Mas enfim, e é curioso, assim, que a grande parte foi drama, fazia muito tempo que isso não acontecia aqui, então fiquei bem contente. E também é importante ver ali o número 2 nos filmes de esporte, eu tenho uma dificuldade ali com filmes de esporte, só que é por puro preconceito meu, porque eu sempre falo, eu acho que eu não gosto de filme de esportes, e sendo que todos que eu assisti de esportes eu gostei um monte. No geral, eu senti que foi um mês que eu assisti um pouco de tudo. Tem filmes de terror, tem filmes de biografia, tem filmes de fantasia, assim, foi um mês bem abrangente. E também, por se tratar de um mês abrangente, o gráfico dos dias da semana está basicamente completo, em que pelo menos um dia da semana eu assisti um filme. Bom, sábado e domingo foram os dias em que eu mais assisti filmes, por razões óbvias de ser o final de semana, mas também é surpreendente que eu tive tempo de assistir pelo menos um filme no mês, na segunda-feira, que é um dia super corrido pra mim, e também na terça, então fiquei bem feliz assim, observando isso. E analisando então a diferença entre as notas do IMDb e as notas que eu dei pro filme, esse mês eu sinto que a gente teve pouca variação, pelo que eu observei, assim, as notas, elas, apesar de serem diferentes, elas meio que ficam ali no trecho de 9 a 6, 9 a 5, então não teve tanta variação quanto nos meses anteriores, mas claro, as maiores variações ficam ali com os filmes que eu mais gostei e com os filmes que eu menos gostei. O IMDb é muito bonzinho com os filmes que eu menos gostei, e nos filmes que eu mais gostei ele é mais neutro, mas ele não é tão positivo assim. Mas enfim, variação normal, assim, não senti nenhum filme que tivesse uma diferença absurda, que me deixasse indignada, então seguimos no normal. E esse mês eu assisti um total de 1.857 minutos de filmes, e com esse tempo você pode fazer muitas coisas. Um dos exemplos é o filme Killers of the Flower Moon, o novo filme do Martin Scorsese, que lança esse ano. O filme rodou bastante ali no Twitter por conta da duração dele, ele tem 3 horas e 26 minutos de duração, e com esse tempo que eu gastei assistindo filmes, eu poderia assistir mais ou menos umas 8, 9 vezes esse filme. Mas, no geral, foi um mês muito positivo, eu fiquei bem contente, assim, eu acho que fiz escolhas muito conscientes. E foi isso, então agora a gente vai pro ranking do mês. Antes de começar, eu só vou fazer um adendo de que eu sempre tento fazer alguma reviewzinha, ou pelo menos contar pra vocês que eu estou assistindo determinado filme, até pra vocês me contarem o que vocês acham de algum filme lá no Instagram ou também no Letterboxd. Eu sempre coloco ali os filmes que eu assisto dentro do Letterboxd. Eu tô tentando começar a escrever críticas ali, mas é realmente muito difícil pra mim pensar numa coisa assim, instantaneamente, assim, geralmente elas são um pouco mais breves, mas enfim, se vocês quiserem me seguir lá, o meu Letterboxd é Carol Genês e o meu Instagram é @assistaumfilme. O Instagram, inclusive, tá logado aqui junto com o canal no YouTube, quando você vai ali na página. Vocês sabem, né? Eu vou deixar os nomezinhos aqui no canto, qualquer coisa se vocês quiserem conferir novamente. E é isso, e agora vamos para o ranking. Então, em 16º lugar, começando abrindo o ranking em último lugar, inclusive ele foi o último filme que eu vi no mês, tá o filme Renfield. Ele é um filme de 2023, que foi lançado no cinema recentemente, e ele é protagonizado pelo Nicholas Hoult e pelo Nicolas Cage. E ele basicamente conta a história do assistente do Drácula. Eu falo a sinopse desse filme porque eu fiquei bem interessada, assim, porque conta a história desse assistente, que ele meio que percebe que ele tá num relacionamento tóxico com o chefe dele, e ele tenta sair, e a ideia parece genial, mas a execução pra mim não rolou, assim. Ele é um filme que
é muito bobo. Eu acho que eles criam diversos subplots, assim, que são extremamente desnecessários dentro da narrativa, porque a narrativa principal já é interessante. Então chega um ponto que o Drácula mesmo, ele aparece muito pouco e, na minha opinião, o Drácula do Nicolas Cage é a melhor parte do filme, então vocês podem ver ali o que eu achei do filme, né? Enfim, foi um filme que me decepcionou muito porque eu achei que ele perde a mão, assim, em querer contar várias histórias que não tem nada a ver ali com a história principal. E assim, não rolou, também não gostei das cenas de ação, achei que eles exageram muito em todas as coisas e não foi com essa expectativa que eu fui ver o filme, né? Então, óbvio que isso fez uma diferença absurda. Já falei desse filme aqui no canal, então eu vou deixar linkado ele aqui. Inclusive, eu já falei grande parte dos filmes que estão na lista no canal, então se vocês quiserem conferir depois, é isso, vamos lá conferir. 15º lugar tá o filme Todo Mundo em Pânico. E eu sei, muitas pessoas vão ficar até chateadas com a colocação de Todo Mundo em Pânico, porque esse filme, querendo ou não, ele tem muitos momentos icônicos. Ele é um filme besterol e ele tem esse tipo de humor e tudo mais. Eu já tinha assistido o filme quando eu era mais nova, assim, e então eu tava com expectativas de que ele ia me divertir tanto quanto ele me divertiu naquela época, e não foi o que aconteceu, assim, as piadas nem todas têm tanta graça, nem tudo que acontece é tão engraçado assim, mas... E talvez por eu ter assistido Pânico, o original mesmo, o Todo Mundo em Pânico 1 perdeu um pouco a graça. Mas enfim, foi isso. Foi só um daqueles filmes que eu gostava quando era menor e hoje em dia não faz mais sentido, assim. Mas vou dizer que ele conseguiu me tirar algumas boas risadas, tem alguns bons momentos, muitos dos momentos que eu lembrava já de quando assisti antes. Mas enfim, no geral foi uma experiência ok. Em 14º lugar tá o filme Quatro Casamentos e um Funeral. Eu sei que muitas pessoas vão ficar decepcionadas aqui com a colocação. Esse mês, na verdade, vai ser um pouco polêmico, vocês vão ver daqui pra frente. Mas, eu não sei, eu não consegui engatar tanto na história, eu não consegui comprar muito bem a química ali do casal principal. Não sei, assim, eu gostei da premissa, né, de ser 4 casamentos e um funeral e tudo. E eu gostei dos personagens, até da dinâmica ali dos amigos, mas... Não sei, o fato de eu não ter conseguido comprar a química do casal principal ali foi uma coisa que na minha cabeça, é crucial, assim, numa comédia romântica. Então, realmente, não gostei 100% do filme. Não odiei, mas também não amei. Em 13º lugar tá o filme Tetris. Eu acho que a minha nota de Tetris foi muito afetada porque no dia anterior eu vi o filme Air, que eu também vou falar aqui nesse vídeo, mas eu gostei um monte de Air, e em Tetris eu já não gostei tanto. Eu falo dos dois, assim, porque ambos contam uma história real que a gente já sabe o final. Eu acho que em Tetris eles perdem um pouco a mão na hora de contar a história. Eu, pelo menos, acho que seria muito mais interessante contar a história através do ponto de vista do criador, mas eles contam a história do homem que realmente conseguiu pegar as licenças de Tetris e disponibilizar para o mundo inteiro, né? O filme, ele meio que acaba tendo como destaque o fato de que ele se passa durante a União Soviética, então os personagens vira e mexe têm que ir até a União Soviética para negociar e tudo mais. Então, acaba tendo alguns exageros, né? Tem perseguições, tiroteios, e eu acho que não era muita vibe que eu tava esperando do filme. Não curti tanto, assim, quanto eu gostaria, mas vou falar que eu gostei bastante da interpretação do protagonista. Acho que ele tá excelente nesse filme. E foi isso, foi um filme que aceito quem gosta, mas não rolou tanto assim pra mim. Eu acho que talvez se eu assistisse em outro dia eu teria gostado mais. Em 12º lugar tá o filme A Bruxa de Blair. Eu sempre tive muito medo de assistir esse filme e esse mês eu finalmente tomei coragem e, de fato, eu senti que ele é aterrorizante. É o filme mais assustador que eu já vi? Talvez não. Mas ele, de fato, tem uma coisa diferente, assim, dos outros filmes de terror. Eu acho que muito por conta da produção, e eu fui pesquisar isso depois. O filme foi promovido ali pra todo mundo como se ele fosse baseado em uma história de verdade, porque toda a questão ali do filme é que vão 3 jovens pra dentro de uma floresta tentar gravar essa bruxa e eventos paranormais, assim. E o filme inteiro, então, a gente meio que vê pelo ponto de vista das câmeras que eles estão segurando. Então o filme foi promovido como se fosse uma história verdadeira daquelas câmeras que foram encontradas ali na floresta. O que é uma coisa, assim, muito interessante. E a própria produção usa isso muito a seu favor, porque quando eles estavam gravando o filme, eles basicamente largaram os atores, fizeram um treinamento ali pra eles saberem segurar a câmera corretamente, mas meio que largaram eles sem dormir, sem alimentação correta, fazendo um montão de barulho pra eles terem medo. Então, assim, quando você vê por esse lado, o filme se torna muito mais interessante, muito mais impressionante. Ele tem uns bons destaques, assim, eu acho que demora só um pouco, assim, pra ele engatar,
mas é um filme interessante, assim. Pra quem gosta de filme de terror, eu acho que essa é uma boa, até por ele ser um filme curtíssimo, assim. E o final dele eu vou falar que me dá arrepio só de pensar, só de lembrar o que acontece, né? Então, de fato, é um filme que eu sei que vai ficar comigo por muito tempo. Em 11º lugar tá o filme Beau is Afraid, o novo filme do Ari Aster, que tá aí no cinema, um filme que tá tendo opiniões muito contrárias, assim, e eu vou falar que eu não amei o filme quanto eu gostaria, o que acabou me decepcionando um monte, mas sim, o filme tem coisas muito boas, eu sinto que a primeira 1h30 dele, assim, excelente, eu adoro, eu acho só que ele se perde depois dessa 1h30, porque o diretor parece que quer engrandecer muito o filme e trazer grandes eventos ali e não funciona. Mas o filme é interessante, também tem crítica aqui no canal e também vale super a pena pela interpretação do Joaquin Phoenix. Ele é um ator magnífico e nesse filme ele tá assim assustador, é bizarra a performance dele, ele consegue passar sentimentos assim de angústia e medo mesmo pros espectadores de uma maneira assim muito impressionante. Em 10º lugar tá o filme Gravidade, e esse filme eu tenho uma história curiosa não, mas é uma coisa que me fez demorar tanto pra assistir ele. Quando o filme foi lançado, muitas críticas saíram e criticavam muito o filme, falando que ele era ruim, então por muito tempo eu achei que ele era um filme ruim. Mas, na verdade, ele não é. Ele é um filme, assim, muito legal e também curtíssimo. Então, quem quiser assistir, assim, um filme curto, eu também recomendo esse. Ele só está nessa posição porque eu sinto que ele é um daqueles filmes que você tem que assistir no cinema. Então, como eu assisti no meu computador, eu não consegui sentir tanta imersão quanto eu gostaria. E também vou fazer a crítica até por ele ser curto. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais longo, assim, ter mais alguns minutos de duração, justamente para desenvolver melhor ali os personagens e as motivações deles. Mas ainda assim é um filme legal, assim, que acompanha uma astronauta ali que tá ajudando numa missão que acaba ficando perdida e tem que arranjar um jeito de voltar pra Terra, assim. É um filme até que bem angustiante, assim. Quem gosta de filme de espaço, eu acho que também vai gostar desse filme. Em 9º lugar tá o filme Mary Poppins, também demorei muito mais tempo do que deveria pra assistir esse filme. E ele também está nesse lugar porque eu tenho uma história por trás. A história dessa vez é que eu já tinha assistido o segundo filme com a Emily Blunt antes de assistir o original, então eu me apeguei um monte ali ao filme da Emily Blunt. E quando eu fui assistir o original, ele não foi tudo quanto eu esperava. Lógico, ele tem diversos destaques. E tem a Julie Andrews, que é, assim, espetacular. Ela é muito talentosa, ela é uma das minhas atrizes, assim, favoritas, porque todo filme que eu vejo com ela, ela consegue me marcar de alguma maneira, seja em Noviça Rebelde, seja em Diário de uma Princesa, e aqui não foi nem um pouco diferente. A performance dela, assim, espetacular. Mas ainda assim é um filme que acaba sendo um pouco longo demais. Eu achei que eu gostei mais das músicas do filme recente do que desse, então essas pequenas coisas, né? Mas as coisas legais também do filme é o fato dos efeitos especiais ali, considerando a época em que o filme foi gravado. E em 8º lugar vem aí a grande polêmica do vídeo, eu tô até com medo de falar, mas tá o filme Taxi Driver. Eu sei que muitas pessoas têm esse filme como um dos favoritos da vida, considerado um dos melhores filmes já feitos, um dos melhores filmes do diretor. E eu gostei do filme, não me leve a mal, eu gostei muito da performance do Robert De Niro, eu gosto muito do diretor Martin Scorsese, já gostava de outros trabalhos deles, mas eu acho que o que me complicou aqui realmente foi a expectativa que eu fui assistir o filme. Eu sou uma das maiores defensoras de que a expectativa que você vai ver um filme é a coisa que mais altera a nota que você vai dar pra ele, então tem muitos filmes que eu fui assistir com uma expectativa altíssima e que eles acabaram me decepcionando horrores, e filmes que eu fui assistir com nenhuma expectativa e eu acabei amando. Isso aconteceu comigo com o filme Ford vs Ferrari. Eu fui assistir logo quando ele tava em cartaz, assim, e eu não dava nada pro filme, até porque eu não sou muito de corrida, assim, Fórmula 1 eu não entendo nada, assim, então eu tava imaginando que eu não ia gostar nem um pouco, justamente por não entender mesmo. E nossa, eu adorei, assim, é um dos filmes que eu sempre recomendo para as outras pessoas, porque ele realmente conseguiu me prender ali ao longo da narrativa. Então eu acho que em Taxi Driver aconteceu isso, só que numa maneira negativa. Eu fui assistir o filme com umas expectativas de que, nossa, ia ser um dos filmes que mais ia me impactar na vida, e não foi isso que aconteceu. É um filme que eu penso muito e tenho referenciado muito ao longo dos dias, assim, mas também não é um filme, não diria nem que é o meu favorito, assim, do Martin Scorsese, dos que eu já assisti dele. Acho que por conta justamente da expectativa que eu fui assistir os outros. Mas eu gostei bastante do filme, acho que ele tem pontos muito positivos e eu acho que um dos principais dele ali é realmente o final, que engata ali de um jeito maravilhoso, principalmente com a presença da Jodie Foster. Gosto bastante dela e aqui nesse filme ela é bem criança, assim, e ela também entrega uma performance maravilhosa.
Em sétimo lugar tá o filme Dungeons and Dragons. Esse filme tá nesse lugar porque fazia muito tempo que eu não assistia um filme tão divertido quanto foi Dungeons and Dragons pra mim. Eu me diverti horrores ao longo ali das 2 horas de filme e eu quero muito que eles façam uma franquia disso. Eu quero ver mais filmes, mais aventuras desses personagens. E eu gostei um monte, assim. Tive a oportunidade de assistir esse filme numa cabine de imprensa, então, assim, foi muito especial pra mim, porque foi muito legal poder ver ali na tela do cinema toda a aventura que eles passam. E tem toda uma diferença de você assistir um filme em casa e um filme no cinema, e esse eu acho que é um dos filmes pra você assistir no cinema. E ele também é um filme que acaba ganhando ali uns pontinhos a mais comigo, por ele ser uma adaptação que consegue agradar tanto as pessoas que não jogaram o jogo, né, o RPG. Eu, por exemplo, sou um ótimo exemplo disso, eu nunca joguei RPG, eu não entendo de absolutamente nada, e também conseguiu agradar as pessoas que jogavam o jogo, né, eu vi várias pessoas falando, nossa, essa coisa que acontece no filme é exatamente como acontece nos jogos, assim, então achei muito legal, muito divertido, fazia tempo que não tinha filmes, assim, de aventura que, fantasia mesmo, que fossem divertidos e que conseguissem, puxar o espectador ali pra história, então por isso ele tá aí nessa colocação. Em sexto lugar tá o filme Air, a história por trás do logo. Esse filme, assim, maravilhoso. Ele é um filme, eu diria de drama, assim, mas ele é extremamente leve, muito gostoso de se assistir e ele conta a história da parceria entre a Nike e o Michael Jordan ali, que gerou a linha de tênis Air Jordan. E pra mim ele se tornou um filme muito interessante justamente por ele tornar muito interessante uma história que eu já sabia o final e me deixar ali pensando, putz, mas será que dá certo mesmo isso? Os personagens são legais, é gostoso de assistir, ele é engraçado, ele tem referência ali para o ano de 1984, tem muitos momentos bons, assim, e realmente é um filme que conseguiu me captar de um jeito muito positivo, assim, principalmente porque atualmente eu tô fazendo uma matéria de branding e gestão de marcas, então eu consegui relacionar bastante ali com a matéria. Então, fiquei bem contente, assim, com o resultado final e acho que foi um filme excelente. Já em quinto lugar tá o filme Maria Antonieta. Eu amei esse filme, eu não achei que eu ia ter gostado tanto assim dele. Ele é um filme dirigido pela Sofia Coppola e protagonizado pela Kristen Dunst. E ele é, assim, maravilhoso, conta a história ali da Maria Antonieta, né, personagem da história, de uma maneira totalmente diferente, assim, porque apesar de ele ser um filme que se passa muito no passado, ele ainda assim se mantém atual, principalmente pela trilha sonora, assim, e pelo jeito mesmo da Maria Antonieta. E eu acho que foi um filme, assim, maravilhoso. Ele é um filme que eu senti que ele foi um filme muito feminino e eu curti bastante, assim. Acho que ele poderia ter cortado algumas partes, poderia ter acelerado em outros, mas no geral foi um filme que eu me diverti horrores, assim. E ele é muito bonito de se assistir também. Tem uma fotografia excelente, as roupas são muito bonitas, então muitos pontos positivos por conta disso. Em quarto lugar tá o filme Na Mira do Chefe, ou In Bruges, que, na minha opinião, é um título que faz muito mais sentido, até pelo filme se passar em Bruges. O filme é dirigido pelo Martin Donahue e protagonizado pelo Colin Farrell e pelo Brendan Gleeson, e assim, ele é um filme maravilhoso. Eu fiquei interessada em assistir esse filme depois que eu assisti os Banshees de Inisherin, que também tem o mesmo diretor e elenco, assim, eu gostei bastante da química dos três ali entre si, então eu fiquei muito curiosa de assistir. De fato, ele é um filme muito bom, ele é um filme bem divertido, ele tem um estilo meio dramédia, assim como Banshees of Inisherin, e muito divertido, vale super a pena e conta a história de dois matadores de aluguel, basicamente, que vão para a cidade de Bruges e ali eles estão esperando ver qual que vai ser a missão deles. E é um filme, assim, maravilhoso, os dois atores estão perfeitos, assim, e também tem o Ralph Fiennes, que também é maravilhoso. Em terceiro lugar tá o filme O Homem que Mudou o Jogo, e viu, ó, eu falei que eu não gosto de filmes de esportes, mas eu sempre acabo gostando deles, e esse é um ótimo exemplo. O filme é baseado em uma história real e ele me prendeu do começo até o fim. Conta a história basicamente ali de um time de beisebol que tá passando por um período muito difícil, faz muitos anos que geralmente eles chegam na final e acabam perdendo. E aí o olheiro principal ali do filme, que é interpretado pelo Brad Pitt, resolve começar a contratar os novos jogadores utilizando de matemática num sistema ali que foi feito por um outro matemático, enfim. É um filme, assim, maravilhoso e te deixa muito impressionado de como que isso dá certo, né? E é um filme muito legal porque mesmo sabendo, eu assistindo o filme, que ia dar certo, eu fiquei muito presa, assim, ele consegue manter ali a atenção. Tem um momento que tem um jogo de beisebol que é super emocionante, assim. Eu acho que ele só não está em primeiro lugar porque o último jogo que eles têm de beisebol, eles não mostram tanto ali no filme, até por não ser a premissa, né? É mais por mostrar ali o backstage, mas ainda assim, eu adorei o filme, achei ele, assim, maravilhoso e eu
vocês podem ver que eu tava nessa vibe de histórias verdadeiras por trás de times, esportes, marcas, jogos. Esse foi um mês, assim, que esse foi um tema muito constante. Em segundo lugar, ficou o filme Super Mario Bros. E ele tá aqui porque eu simplesmente amei a experiência que eu tive enquanto eu tava assistindo. Eu cresci jogando os jogos do Mario no Nintendo DS ou no Wii, então pra mim foi um filme que conseguiu pegar ali um sentimento de nostalgia gigantesco. Ao mesmo tempo, eu achei que foi um filme muito bom. Eu acho que ele conseguiu agradar ali a todos os fãs, o que é um trabalho muito difícil, principalmente em adaptação de jogo, né? Pra mostrar ali uma história. E eu acho que eles fizeram isso com perfeição. Foi um filme que eu ri e até fiquei meio emocionada, assim, de ver a música do Mario tocando num filme. E também, tô super ansiosa, espero muito que isso vire uma franquia, quero muito ver um próximo filme. Enfim, eu simplesmente adorei. Sei que muitas pessoas não gostaram, mas eu gostei muito e ele não podia estar em nenhum lugar que não fosse o segundo lugar da minha lista. E em primeiríssimo lugar tá o filme História de um Casamento. A primeira coisa que eu vou falar sobre esse filme não é sobre ele especificamente, mas é o fato de que ele participou de uma das melhores edições do Oscar, que foi o Oscar que a gente teve Parasita, Coringa, Ford vs Ferrari e diversos outros filmes que são, assim, excelentes, e esse aqui também não é nem um pouco diferente. Gostei muito desse filme, eu também tava pra ver por anos e acabava que eu não assistia porque eu tava com medo que ele fosse um dramazão e que não fosse do jeito que eu esperava, mas assim, eu adorei e eu fiquei até impressionada com o quanto que eu tava conectada ali com a história, com o quanto eu tava sentindo com a história, porque eu não tenho nada pra relacionar com o que aqueles personagens estavam vivendo, assim, mas me pegou de um jeito muito forte, assim, e as atuações, o roteiro são perfeitos, a direção é maravilhosa, os dois atores protagonistas, que é o Adam Driver e a Scarlett Johansson, são, assim, maravilhosos nesse filme. Então foi um filme que eu de verdade gostei, eu penso nele um monte, então por isso que ele recebeu o primeiro lugar da minha lista. Então foi isso, esse foi um mês muito positivo, eu fiquei muito contente, assim, com todos os filmes que eu vi, muito feliz ali que eu consegui sair de uma maldição de filmes que me decepcionaram, assim, e tô bem empolgada ali pro que vem pros próximos meses. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual foi o melhor filme que você viu esse mês e da minha lista aqui, qual que são os filmes que você gosta, quais são os filmes que você não gosta, enfim, o que você achou desses filmes que eu comentei aqui durante o vídeo. Então foi isso, até o próximo vídeo.